Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso quadro Clássicos da Prosperidade. Hoje, a gente vai mergulhar no 13º e último passo da filosofia de Napoleon Hill, o sexto sentido. E olha, Hill não via isso como só mais um princípio não, ele via como o ponto mais alto de toda uma jornada de transformação pessoal. Com essa frase, o Hill já nos dá a dica de que não estamos falando de uma simples técnica, mas sim de um destino. É o ponto de chegada para uma mente que se preparou, que se disciplinou ao longo de todo o caminho que a gente percorreu até aqui. Pensa nisso como se fosse a formatura de todo o processo, sabe? É nesse momento que todos os princípios que vimos antes se conectam e aquele pensamento disciplinado se transforma numa percepção muito mais profunda, num insight que vai além da lógica do dia a dia. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. O que é exatamente esse sexto sentido que Napoleon Hill coloca como o degrau final da escada para o sucesso? O ponto-chave aqui é o seguinte: não se trata de um poder mágico ou algo sobrenatural. É, na verdade, uma capacidade de intuição super desenvolvida. É uma função da nossa mente subconsciente que começa a funcionar como um tipo de antena receptora para ideias, planos e pensamentos que parecem simplesmente surgir. É fundamental entender essa diferença que o Hill faz questão de frisar. Ele se esforça muito para separar o sexto sentido da pura e simples superstição. Para ele, não é nada místico, mas sim uma função real da mente humana. Talvez uma dimensão da nossa experiência que a gente ainda não entende completamente. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como se chega a esse nível de percepção? Bom, o Hill é bem claro, não existe atalho. Esse estado de consciência precisa ser construído em cima de uma base muito sólida. Um verdadeiro treinamento mental. O sexto sentido, segundo Hill, só desperta de verdade depois que a pessoa domina completamente os 12 princípios anteriores. Pensa neles como um treinamento que vai se acumulando. Cada passo, desde o desejo ardente, passando pela fé, pela imaginação, até a decisão e a persistência, funciona como um exercício que prepara e disciplinamente para essa função mais elevada. É literalmente um guia de estudo passo a passo. E essa citação dele é fundamental. O Hill insiste que o sexto sentido é um estado para ser vivido por dentro. Não adianta só tentar entender o conceito com a cabeça. É preciso construir a base interna para conseguir reconhecer e, principalmente, usar essa faculdade. Então, como é que o próprio Napoleon Hill cultivou esse sentido intuitivo de uma maneira prática? Ele nos deixou um dos exercícios mais poderosos e, sinceramente, mais reveladores de toda a sua obra. Hill não deixou esse desenvolvimento acontecer por acaso. Ele criou um método pessoal, muito profundo e disciplinado. Era quase um ritual diário, projetado para remodelar o seu próprio caráter e, como consequência, transformar o seu jeito de pensar e de perceber o mundo. Imagina só, por anos, toda noite ele fazia reuniões imaginárias com o Conselho de Mestres. E que conselho? Tinha Emerson, Edison, Darwin, Lincoln e Carnegie. Ele se via como presidente dessa mesa, buscando absorver as qualidades únicas de cada um deles para o seu próprio caráter. O objetivo que ele declarou para si mesmo era superar um passado que ele descrevia como sendo de ignorância e superstição. Ele queria, de forma consciente, reconstruir seu caráter, copiando as qualidades que ele admirava nesses grandes homens. Uma jornada de transformação de verdade. E isso aqui mostra de um jeito brilhante a aplicação prática dos princípios que vieram antes. Esse exercício é uma aula de como usar a autossugestão e a imaginação criativa de forma focada e deliberada para superar bloqueios mentais e construir uma nova mentalidade. E com o tempo, essas sessões ficaram tão reais na mente dele que as figuras pareciam ter personalidade própria. Essas reuniões imaginárias se transformaram numa fonte de coragem, de clareza e de insights criativos profundos que o guiavam nos seus momentos de dúvida. Mas então, qual é o benefício final de desenvolver essa capacidade tão avançada? O que se ganha no fim dessa jornada de autodomínio? Ele funciona como um guia pessoal, quase um anjo da guarda, como o próprio Hill descreve. Ele nos avisa sobre perigos que estão vindo, antes que eles se tornem óbvios, e nos alerta para oportunidades que a lógica sozinha ainda não consegue enxergar. E aqui está a lição central de todo o capítulo. Quando a mente é treinada, focada e disciplinada através dos outros princípios, ela se torna receptiva a um nível muito mais profundo de sabedoria. A intuição não é aleatória, ela floresce no solo da disciplina. No fim das contas, a jornada que o Hill propõe é toda sobre preparar a mente para ouvir a si mesma em um nível mais profundo.
Não se trata de ficar esperando por um milagre, mas de fazer o trabalho necessário para que a sabedoria interior possa se manifestar. Essa foi a porta para o Templo da Sabedoria. A jornada através dos 13 passos de rio é uma profunda transformação, mas a análise do livro não termina aqui. Acompanhe a nossa discussão sobre o próximo capítulo e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal A Trilha da Prosperidade para continuar com a gente nessa jornada. Até a próxima!